Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí ao canal Graph7. Eu sou o professor Mikael e a gente vai estar continuando então nessa aula de hoje o nosso curso de CAD Simo. Então, se você não assistiu a aula passada, eu recomendo que você assista. A gente trabalhou alguns conceitos de lógica, coisas bem básicas no CAD Simo. Então eu vou deixar aqui em cima. Pode clicar aí no card, você vai estar sendo redirecionado para a aula anterior. Acho importante você assistir ela para ficar mais antenado na questão cronológica aí do nosso curso. Então, só para relembrar, esse curso ele tem como objetivo a gente trabalhar algumas ferramentas do CAD Simo. Então, apesar da gente trabalhar com comandos elétricos, não é um curso de comandos elétricos. Então, faltou explicar tal coisa, faltou. Existem muitos conceitos que a gente não vai tratar aqui. O objetivo, né? Eu tenho alguns alunos que já tinham me pedido isso, a utilização do CAD Simo para simular alguns comandos elétricos e como usar algumas ferramentas que o CAD Simo oferece, né? Ele é um software gratuito, então isso já estimula bastante o uso dele. Ele não é voltado para muitas aplicações, para projetos muito grandes. Chega a ser até um pouco ruim você fazer projetos com muitas páginas no CAD Simo, mas pequenos projetos é uma ferramenta bem legal para se utilizar. E aprendendo bem como usar ela aqui, vocês vão conseguir fazer bastante coisa e já projetar alguns painéis e alguns comandos com muito mais facilidade. Ele tem algumas peculiaridades, né, alguns detalhes para se utilizar, e o objetivo do curso é passar esses detalhes aí para que você consiga simular e não tenha problema aí em usar essa ferramenta. Tudo bem? Então vamos seguir. Na aula passada a gente viu sobre a questão das ligações, né? Ligação série, ligação paralela, ou lógica AND-E, ou OR, ou, né? E a gente até fez um comandinho lá no cadistimo de uma lâmpada paralela só para demonstrar o que era possível fazer. E na aula de hoje a gente vai tratar melhor sobre alguns detalhes da partida direta, cara. Partida direta é uma partida que a gente ouve muito falar, vê muitos comandos rolando aí pela internet, mas existem alguns detalhes e algumas coisas que ao meu ver, são desnecessários, que a gente vai tratar aqui na aula de hoje. Mas só para fazer uma recapitulação rápida, é, como que vai funcionar essa questão da partida direta e tudo mais, eu preciso fazer um breve nivelamento aqui. Então pode ser que você já tenha esse conhecimento, é interessante que você já tenha, né? Como eu falei, não é um curso de comandos elétricos, mas a gente precisa saber algumas peculiaridades, alguns detalhes sobre o contador. Pode ser que você caiu de paraquedas nesse vídeo, né? E realmente não sabe como é, ou talvez nunca ouviu uma explicação nessa perspectiva que eu vou dar aqui. Então talvez isso ajude você e fique mais claro aí para você acompanhar o restante da aula. Mas então, como que acontece, né? A gente tem um exemplo que a gente tinha feito, né? As lâmpadas, onde independente se for série ou paralelo, eu tenho a interação de um ser humano que vai lá e liga ela, aciona ela, né? Então, fechei o meu circuito, liga a lâmpada, abri meu circuito, desliga a lâmpada. Em comandos industriais, um dos principais tipos de acionamentos mecânicos que a gente tem, tanto na indústria ou seja o que for, é o motor elétrico trifásico. Então, o motor elétrico trifásico, não vou dar muitos detalhes, né, sobre questão de ligação, estrela, triângulo, isso a gente não vai tratar nesse curso, porque, como eu falei, não é um curso de comandos, é um curso para aprender a trabalhar no CAD Simo. Eu fiz aqui um breve resumo de como que era lá no passado o acionamento de um motor. Basicamente, você tinha aí um circuito trifásico, e para você fazer ele funcionar, você tinha que bater uma chave, né? Você até consegue fazer isso se for um motor de pequena potência, né? Vale lembrar. Um disjuntor que seja. Alimenta com 3 fases, a hora que você bate aqui, o motor liga, você abre e desliga. Isso aqui fica exatamente igual como se fosse um interruptor simples, né? A diferença é que quanto mais você vai aumentando essa potência, mais arriscado é para um ser humano abrir ali, né? Quando você abre um circuito energizado, você acaba gerando é, é, pequenos arcos aqui, micro arcos. E quanto maior for essa corrente, maior esse microarco. Então, você desalimentar uma carga muito alta, uma carga elétrica muito alta, ela pode gerar danos no circuito, né? Não é
os componentes de seccionamento eles não são projetados, ou basicamente nem todos eles são projetados para você abrir com carga. Alguns obviamente são, mas nem todos funcionam dessa forma. Então quando você tinha muitas potências muito elevadas, estava difícil você ter esse acionamento lá no campo. Você vai pôr um operador para acionar um motor ou desligar uma carga lá. E o cara ia com a chave lá, parecido com o Frankenstein, né? Abria o seccionamento e desligava o sistema. Para melhorar isso, se eu não me engano, 1824, então vocês podem pesquisar isso melhor, né? Não, se não for essa data, não, eu acho que não estou errando muito, mas a Telemecanique, ela desenvolveu um equipamento que a gente chama de contator. Então, o contator, ele também faz o seccionamento, né, de cargas, mas ele funciona de forma, vamos dizer, automática. Eu sempre gosto de falar, né, nas aulas que eu dava presencial, e para mim a automação, ela nasce quando o contator é criado. E é justamente nesse momento que a gente vai ter a possibilidade de trabalhar os comandos elétricos e, consequentemente, a automação, né? Até porque a automação industrial ela não nasce com o PLC. Isso até é uma coisa que eu falo num dos cursos aí que eu tenho, que é como converter diagramas elétricos em lógica de CLP. Inclusive, eu até vou deixar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada da primeira aula. A primeira aula é gratuita, as restantes vocês precisam fazer a compra lá no Hotmart, é um preço bem legal. Dá uma olhada lá que vale a pena. Mas voltando aqui o assunto, com o surgimento do contator, a gente consegue ter o acionamento indireto de cargas. Então, em vez de eu ter um ser humano lá que vai acionar um seccionamento, o ser humano ainda ele vai estar presente, mas ele vai acionar uma carga menor. E essa carga, que no caso é o contator, é o que vai acionar o meu motor. E para a gente relembrar aqui, né, existem alguns detalhes que, como o cá de cima ele segue essa simbologia e esse padrão de numeração de contatos, é importante a gente relembrar como que eles funcionam. Então aqui, ó, a respeito dos botões, né? Hoje eu faço as minhas interfaces com o ser humano por meio de botões. Então, um interruptor, por exemplo, é um tipo de botão. Não existe uma simbologia prática para um interruptor de uma casa, por exemplo, porque ele não vai estar dentro das normas de comandos elétricos, né? Aqui eu vou ter os botões com retenção e botões com retorno por mola. E basicamente sempre vai ter um padrão nos números de contatos. Então aqui está o segredo basicamente de todo o comando elétrico, né? Junto com a referência cruzada. Mas eu sempre vou trabalhar com os meus elementos que tem seccionamento ou botões, sempre com essa regra aqui. Então eu vou ter os dígitos aqui e sempre vai ser uma combinação. Então, por exemplo, aqui em cima eu tenho uma chave aqui que é uma chave de contatos, que eu tenho 2 contatos normalmente abertos, 2 contatos normalmente fechados. Lembrando que o normalmente é o estado natural dele. Então, sem a interferência humana, ele está naquele estado. Então, normalmente aberto, está aberto. Normalmente fechado, ele está deixando passar aqui. Se tiver uma corrente, vai deixar passar sem problema nenhum. Então, o primeiro dígito nesses elementos, ele vai indicar a ordem dos contatos. Então, aqui eu tenho o contato 1, contato 2, contato 3, contato 4, certo? Eu posso não ter esse número aqui. Por exemplo, um botão, geralmente ele só tem o número 3 e 4, o contato dele. Porque como geralmente a parte mecânica e a parte de contato dos botões ela é separada, né? Você tem que fazer uma montagem, né? Você pode acoplar vários contatos até se você quiser. Ele vem só com essa numeração. Mas quando você tem um contator, por exemplo, ele vai seguir sempre essa ordem aqui. Lá embaixo vai ter um modelo explicando melhor. Então, o primeiro dígito é a ordem do contato. Então, contato 1, 2, 3 e 4. E agora o segredo, que eu acho que boa parte não sabe ainda, ou pelo menos acaba esquecendo, é o tipo do contato. O tipo do contato é representado... inclusive aqui agora peguei um erro aqui. Vamos corrigir. Esse livro aqui, ele traz errado. Não é 4 aqui. Vamos apagar. Eles tinham que ter feito dessa forma aqui. Agora vai dar certo. Beleza. Então, como que vai funcionar? Os contatos normalmente abertos, em cima dos elementos de seccionamento, eu sempre vou ter
um número ímpar. E embaixo vou ter um número par. Não necessariamente você precisa ligar nessa ordem. Nos comandos elétricos, a gente sempre segue a disposição dele dessa forma. É interessante seguir esse padrão, mas ele não é obrigatório. Vão existir casos específicos que você não vai precisar seguir esse padrão. Nos nossos desenhos que a gente vai fazer, a gente vai seguir sempre essa regra, porque ele já vem predisposto nessa forma. Se eu virar ele de ponta cabeça no K de cima, por exemplo, ele ainda permanece funcional, mas vai ficar ruim a visualização, não é muito interessante. Os contatos que começam com 3 e tem a saída no contato número 4, sempre vão ser os contatos normalmente abertos. Então, por exemplo, esse primeiro contato aqui, ele é um contato normalmente aberto, então 3 e 4. Tranquilo. O segundo não é, ó. O segundo é um contato normalmente fechado. E o pessoal colocou 4 na identificação, mas está errado. É 1 e 2. Então, número 1 ímpar, a entrada, a parte superior, e 2, a parte da saída desse contato. Então, sempre eu vou ter essa combinação. Então, por exemplo, o primeiro contato é um aberto. Então, o primeiro dígito 1, se ele é aberto, o segundo dígito vai ser 13 e embaixo 14. Então, 13, 14. Contato normalmente aberto. O próximo contato não pode ser 11, porque o primeiro contato desse meu elemento aqui, que é a chave S1, já está sendo usado. Então, o próximo vai ser 20 alguma coisa. Então, como ele é fechado, 21, 22. Se isso aqui fosse um contato normalmente aberto, vamos supor que fosse, ele seria 23, 24. O próximo aqui, ó, por exemplo, é outro aberto. Então, contato número 3, normalmente aberto é 3 e 4, então 33, 34. O próximo, o quarto contato aqui é um normal fechado, então o quarto contato combinado com a combinação NF aqui, 41, 42. Então, se a gente fosse fazer um exemplo, se todos eles fossem normal fechado, como que seria? 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42. Se fossem todos abertos, seria 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44. É sempre essa regra. É uma regra bem simples, serve tanto para os contatos dos botões, quanto os contatos de contator auxiliar ou contatos auxiliares de contator de potência. É sempre essa regra. E aqui, né, só um exemplo básico, né? O botão sem acionamento em repouso, que é o normal, o contato NF representado aqui em cima, ele permite com que a corrente passe. O normal aberto, como o próprio nome já disse, ele está aberto. A partir do momento que eu pressiono, eu vou trocar o status desses contatos. Então, aquele que era normalmente fechado, ele vai abrir, e o que é normal aberto, ele vai fechar. Então, aqui tem um exemplo de um botão com 2 contatos. Aqui do lado tem a representação gráfica deles, né, nos comandos. A maioria dos comandos a gente vai usar esse cara aqui, né, que é bem utilizado aí nos painéis. Esse aqui não tem retenção. Esse aqui pode não ter retenção, como também pode ter retenção. Tem vários modelos dessa chave aqui de seleção, né? Inclusive, mais de uma posição é possível eu ter com esses botões aqui. Os contatores, né? Que é o que a gente vai precisar ver também, de forma breve. Eles que são os responsáveis por esse seccionamento automático. Então, antigamente, lá onde tinha aquela chave que um ser humano batia, essa chave ela ainda existe, só que o ser humano não tem contato direto com ela. E o ser humano tem contato é com um botão. A hora que ele aciona o botão, o circuito lá, conforme a lógica, vai alimentar uma bobina. Então aqui tem a representação aqui no cantinho. A hora que eu jogo tensão aqui, isso aqui cria um campo magnético. Eu tenho as molas que mantêm ele sempre na posição aberta ali, os contatos de potência, como é mostrado aqui, né? Aqui é a regra dos contatos, que nem no NA e no NF, ela é um pouco diferente, né? Porque a própria simbologia do contator, a parte de potência é 1, 3 e 5 entrada, 2, 4 e 6 saída. Parecido com o disjuntor, lembrando que essa regra não precisa ser sempre de cima para baixo, mas é interessante seguir assim, porque geralmente nos diagramas o padrão é vir exatamente dessa forma aqui. Então a norma na NBR, na forma internacional, a simbologia aqui,
Na hora que eu aciono o contator, o campo magnético faz com que os contatos ali acoplados no núcleo móvel, ele atraia, então ele vai trazer ele para baixo, acionando os contatos e assim alimentando a minha carga trifásica. Então, motores trifásicos, esse é o carro-chefe para fazer acionamento, né, de forma direta, quando eu alimento o meu motor com a tensão nominal da rede e os 60 Hz também. E os contatores auxiliares, que seguem o mesmo princípio, né? Ó, até aqui está certo a anotação. E que ia precisar corrigir, ó, mas é isso mesmo, aqui o cara acertou. Então, faltou dar uma revisada ali no livro. Mas aqui é a mesma regra, então o contator auxiliar, ele é usado simplesmente para você, eu posso inverter um sinal de um sensor, ou multiplicar a quantidade de vezes que ele é utilizado. Então, eu tenho um sensor específico, ele precisa ser usado mais de uma vez na lógica. Um contator auxiliar pode resolver teu problema. Você pode ligar, fazer o teu sensor ligar esse contator auxiliar, e aí ele vai te dar várias opções com contatos normal aberto e normal fechado. Aqui é um exemplo, né, que esse contator aqui tem 2 NAs e 2 NFs aqui no centro, né, seguindo aquela mesma regra que a gente tinha visto. Então, é que aqui eles colocaram diferente, né? Mas ó, tem o 13, 21, 31, 43. Aqui eles colocam, né, normally open e normally closed, mas só se eu tivesse só a numeração já seria possível a gente identificar, né? Então os contatos auxiliares eles eram muito utilizados para você mexer com grandes lógicas. Então além dos relés, os contatos auxiliares eles como se fosse uma memória de um CLP hoje. Não sei se aplicaria bem dessa forma. Mas a gente não utiliza tanto eles assim. A gente vai ver algumas partidas um pouco mais adiante a utilização dele. Mas o objetivo principal dele é isso, é utilizar ele para simplesmente mexer nas minhas lógicas. E aqui eu também coloquei os contatos auxiliares, né? E eles podem ser acoplados nos contatores trifásicos. Então, hoje geralmente um contator trifásico ele já vem com pelo menos um contato normal aberto, né? Para você fazer o contato de selo dele. Mas os contatores maiores, né? Que às vezes tem uma face um pouco diferente de conexão, já vem ali com pelo menos 2 contatos normal fechado e 2 normal aberto, ou um aberto e um fechado. Isso aí já ajuda muito na questão da disposição e para você fazer lógica. Então, isso aqui, o curso não é de comandos. Eu acho sempre interessante mostrar isso, né? É, presencialmente é muito mais fácil você demonstrar, você fazer o aluno pegar e interagir. Infelizmente, eu ainda não terminei. Eu tenho um plano de fazer um curso de comandos online. Obviamente, eu sempre defendo que não é a mesma coisa do presencial, mas é melhor que nada. Fiz essa revisão aqui. Se você precisar de mais informações, você pode pesquisar isso. Tem bastante informação em vários sites e vai ser fácil de você encontrar esse tipo de coisa. Isso aqui é só para nivelar, para fazer sentido o que a gente vai trabalhar agora. Então, vamos criar a nossa primeira partida direta no CAD Simo. Então, eu vou vir aqui. Vamos tirar esse comando antigo, né? E vamos começar do zero. Então, vamos avaliar aqui. Eu vou manter o meu motor trifásico, né? Porque eu preciso dele aqui para fazer o acionamento. E isso aqui eu vou tratar como se fosse um disjuntor convencional. Eu não falei sobre os sistemas de proteção ainda, mas eu acredito que, como eu falei, como não é um curso de comando elétrico, eu posso acabar perdendo muito tempo com isso. Se vocês acham relevante ter essa aula, sei lá se vocês gostam de ouvir as minhas explicações, coloquem nos comentários. A gente pode fazer uma aula aí rápida só sobre proteção de motores trifásicos, né? E também, se vocês acharem conveniente, fazer uma aula sobre motores trifásicos. Como o curso é CAD Simo, eu não queria divergir muito, né? Esse é o objetivo. Mas enfim, se você abriu aí o teu CAD Simo, não esquece de vir aqui em File, Setting e linhas auxiliares do cursor. Isso aqui vai te ajudar a inserir os elementos aqui, certo?
Então a gente vai começar com o nosso contator aqui. Eu vou colocar esse contator aqui para respeitar a simbologia. E a gente vai adicionar também o relé térmico. Vamos colocar. O relé térmico, lembrando, né, que o objetivo dele é proteger o motor contra sobrecarga. Então, uma das causas de queima de motores é a sobrecarga. E a sobrecarga nem sempre ela vai fazer o meu disjuntor ou fusíveis, né, que eu vou utilizar, realizarem a proteção. Eles têm uma proteção dedicada para outro tipo de defeito, né, que é o curto-circuito. Então, espero que você já tenha esse conhecimento, talvez seja mais fácil de você entender. Se você não tem ainda, confia em mim aqui, vamos fazer dessa forma que eu acho que vai ficar mais fácil, certo? Vou deixar tudo com o mesmo nome aqui por enquanto. E agora, como que vai funcionar? Eu vou fazer o comando mais simples do mundo. Vamos pegar aqui uma fase. Ah, eu posso derivar daqui? Não tem problema. Eu gosto de fazer separado, para ficar mais fácil de entender, mas não é obrigatório. Vamos pegar aqui fio de fase. Lembrando, né, que as conexões eu preciso deixar elas bem interativas com esse ponto aqui, senão ele não vai funcionar. Vamos colocar nossos elementos. Então eu já vou pôr aqui um disjuntor para o comando. E mais que a gente vai precisar nesse comando rápido aqui. Vou colocar a proteção térmica. Aqui tá meio distante e não tô enxergando direito, cara. Tá certo mesmo. Quer saber? Eu vou pôr só um 95 primeiro. Depois a gente trabalha um pouco melhor o restante. Vou colocar um botão de pulso, né? Push button. E vou colocar já o contator. É aqui mesmo, olha. Coil contator ou relay, certo? Ficou meio perto aqui. Tá, vou só mover ele aqui, aproveitando. Se você precisa fazer alguma movimentação no CAD-Simo, o que você tem que fazer? Você tem que selecionar todos os elementos assim. Todos eles vão ficar vermelhos, quer dizer que você selecionou todos. Aí você precisa selecionar um elemento deles, que vai ser a base do movimento, e você vai segurar e arrastar. E ele vai deslocar. Se você clicar fora, o que acontece? Ele perde a seleção. Isso é uma coisa meio chatinha de fazer, então vale a pena você cuidar desse detalhe aí. Isso aqui é o comando mais básico do mundo, né? E vamos trabalhar com ele assim mesmo, só para vocês visualizarem o acionamento. Ah, mas não é assim que... Não é assim que funciona? Claro que não. Só uma demonstração. Para você também ir pegando o jeito. Eu tô fazendo meio rápido para a gente não perder muito tempo no vídeo. Se você não conseguiu pegar alguns elementos ali, você pode voltar ao vídeo, ir pausando e inserindo eles manualmente, sem problema nenhum. Estou fazendo assim só para mim também não perder muito tempo. Agora a gente vai fazer a ligação aqui dos cabos. Então eu vou ligar o meu A2 direto aqui no neutro. Ah, mas que tensão que você está usando aqui? O CAD-Simo ele não se importa com tensão, mas eu gosto sempre de trabalhar com fase neutro, considerando que as três fases são 380 e o meu fase neutro vai dar 220. Nem todos os sistemas são assim, nem todos. Tem sistemas que o trifásico é 220 entre fases e você vai pegar duas fases do sistema e vai alimentar o teu comando. Não tem problema nenhum. O CAD-Simo ele não trabalha com um nível de tensão. Ele trabalha mais com a questão lógica e a referência cruzada, né? A gente vai ver aqui. Ó, a princípio, tudo ligado. Ah, mas e cadê o selo? Calma lá. Vamos com calma. Então aqui eu tenho já o nosso primeiro comandinho básico, mais básico de todos. É interessante que existe uma pequena aplicação que a gente vai tratar rapidamente aqui. Vamos fazer a simulação, então. Para iniciar a simulação, eu vou vir aqui, ó, Simulation, o botãozinho do play. Ó, a partir do momento que eu simulei, ó,
Tudo que está cinza não tem nenhum tipo de energia ali. Então o neutro está chegando no A2. E as minhas fases, ó, elas chegam aqui, os meus disjuntores aqui estão abertos, vou fechar eles. Ó, a partir do momento que eu fecho esse cara aqui, tudo que tem a letra F acaba sofrendo uma interação. Então o K de cima ele trabalha com a referência cruzada. Ou seja, tudo que tem essa letra no meu projeto, a partir do momento que eu interajo com ela, tipo, é um botão. Se eu fechar, se eu abrir, ele vai mudar o status de todos os meus elementos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o disjuntor trifásico, o disjuntor monopolar aqui do meu comando. Os dois têm o nome F. Então, a hora que eu fechar aqui, ó, isso aqui tem F, isso aqui tem F também. Então, ele vai dar problema. Não necessariamente vai dar problema, mas eu preciso cuidar com os nomes que eu dou para os meus elementos. Se tiver nome repetido, ele pode gerar uma confusão aí. Esses dois terem o nome F eu não vejo problema, mas esses caras aqui, eles têm que ter o mesmo nome porque a função que eles vão ter é diferente. Então eu vou parar minha simulação e vou trocar o nome aqui. Esse aqui eu vou colocar RT. Ué, o que aconteceu aqui? Por que ficou aqui C? Ah, tá, ele veio bugado o nome, beleza. Quer dizer, ele ficou duplicado ali. Agora vai dar certo. Então esse aqui vai ser o RT. E aqui também RT. Ó, só aqui eu já resolvi um problema. Esses dois aqui têm o mesmo nome? Para a questão de simulação, não. Lógico que se fosse um projeto não é interessante eles terem o mesmo nome, né? Mas a hora que eu pressiono aqui ele vai fechar, é isso que eu quero. Então o relé térmico tem aqui o contato normal fechado dele para fazer a proteção. Como eu liguei tudo em série, né, lembrando da aula passada, então se eu tenho elementos em série eu dependo que as condições deles permitam a passagem, todas elas estejam ok para que eu consiga acionar o meu motor. Aqui, ó, a única coisa que resta para mim acionar o meu elemento aqui, que é o meu elemento terminal, e no caso, em comandos, é sempre o último elemento que eu tenho na minha linha. Ah, mas eu já vi comandos que o contator não é o último elemento. Às vezes eu tenho um contato normal fechado, ou um fusível, ou alguma coisa para seccionar ali. Não tem problema. A definição de elemento terminal é mais relacionado ao objetivo daquela linha de comando. No caso, essa nossa linha de comando aqui, ela tem como objetivo acionar o contator. Ele que é o ator principal, vamos dizer assim, dessa linha. Então, analisando aqui, ó, o contato do relé está ok, tá deixando passar a tensão, e o botão está aberto, ou o interruptor que seja. A partir do momento que eu pressionar, ó, ele vai acionar o K. Só que a bobina desse cara aqui não está relacionada com esse aqui. Mas como que eu relaciono? Uma coisa que a gente acabou de fazer aqui com os fusíveis. O K de cima ele funciona com a referência cruzada, que é baseada na questão dos nomes dos meus elementos. Então os nomes eles precisam estar iguais. O relé térmico aqui, ó, RT, RT. Se eu interajo com ele aqui, ó, ele vai abrir meu contato, certo? Por quê? Porque tem o mesmo nome. Se eu tivesse um outro contato com RT, se fosse um normal aberto, também ia ter essa interação. Então vou parar minha simulação aqui e vou colocar o mesmo nome que está ali, ó, que vai ser o KM. KM, KM. Parte do comando dele, a bobina. A hora que eu alimentar ela com tensão, ela vai gerar um campo magnético, vai fazer com que o mecanismo do contator feche os contatos. Então, dessa forma, aqui eu tenho minha partida direta, quase que da forma convencional que a gente encontra na literatura. Ah, Micael, ó, desse jeito aqui, o operador precisa ficar segurando lá o botão, ou travar, né? Eu posso usar uma chave liga-desliga também, que daí eu travo ela. A simbologia, lógico, não seria essa. Não vou trocar a simbologia aqui, né? Mas existe algum caso que eu preciso ter um botão que o operador precisa ficar segurando o motor para ficar ligado? Existe. Existe o caso, por exemplo, eu já vi uma vez só, na minha experiência que eu tenho de eletricista. Se você viu em outros casos, acho que é interessante você colocar aqui nos comentários, né?
Vai que outras pessoas também viram esse tipo aí de acionamento. Mas eu já vi isso aqui em sistema de dosagem. Então, era uma usina de concreto, que eu já fui acionado para... Era um problema numa partida estrela-triângulo, né? Não tinha muito a ver. Mas eu achei interessante a forma com que o pessoal carregava uma balança que eles tinham lá. Então, tinha algumas roscas que... Eu não lembro se era areia ou concreto que jogava na balança. Eu não me recordo disso. Mas eu sei que tinha uma comporta. Então, o cara, ele abria a comporta e tinha um motovibrador. E esse motovibrador, tinha um acionamento exatamente igual esse aqui, muito parecido. Obviamente tinha sinalização também de ligado, mas a parte de potência era exatamente assim. Tinha um botão, o operador pressionava e o motor vibrava e caía produto na balança. Então era tipo uma dosagem que ele fazia. Então, como era um ajuste meio fino que ele tinha que fazer, para você apertar um botão ligar e outro desligar, é um trabalho a mais para o operador, né? E é um motor que não ficava muito tempo ligado. Coisa de 5 segundos, 6 segundos. Então, o operador pressionava uma vez, o motor ligava, ia caindo o produto e ele acompanhava na balança visualmente. Então, ele ligava por 5 segundos, precisava dar 1000 quilos, deu 800. Então, ele ia pressionando, fazendo pequenos liga e desliga, né? Até dar o peso. Então, ele já, com o passar do tempo, ele pegava o jeito, né? Ele segurava um pouco no começo, ia subindo o peso. Opa, quase deu. Aí ele esperava a balança estabilizar, faltou mais um pouquinho. Dava pequenos toques assim para ligar. É um tipo de aplicação que você tem esse modo de partida direta, né? Sem o selo, porque geralmente no Senai a gente sempre começa montando isso aqui, né? Eu aciono o meu contator, mas ele não fica acionado, ele não fica ligado. Então, como que a gente resolve esse problema? Então, vamos continuar agora otimizando a nossa partida direta. Então, vamos lá. Acho que eu vou ajeitar esse cara aqui. Eu vou passar o neutro pra cá. Porque eu acho que não vai ter tanto espaço assim. Vou ter que otimizar um pouco aqui as minhas ligações. A gente não vai ter muito problema, não. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Vou voltar aqui. Então eu quero que o meu sistema permaneça ligado. O que mantém o motor ligado hoje? É esse botão aqui. Se esse sinal que passa por ele aqui... Epa, esqueci de ligar aqui em cima. Beleza? Então eu aciono, o motor liga, certo? O que mantém o sistema ligado é só esse contato aqui. A hora que a fase que está aqui em cima desce para o A1, ele liga. Então, como que eu poderia manter ele ligado? Uma forma seria travando o botão, só que aí é ruim, porque como que eu vou desligar? A outra forma é eu colocando uma condição em paralelo, ou seja, o que faz o contator ligar ou é o botão pressionado ou o próprio contator acionado. O pessoal chama isso de contato selo, porque a hora que o contator ele atraca, a própria ação dele estar fechado permite com que ele permaneça ligado. Como que funciona isso? Então eu preciso ter um contato auxiliar no meu contator. Eu puxei um contato auxiliar aqui, eu preciso anexar o nome. Lembrem, eu preciso da referência cruzada. Referência cruzada, cara, o bom de você usar o CAD-CIM é que você aprende exatamente o principal motivo de ter ela nos comandos elétricos. É você começar a entender que, a partir do momento que o meu KM ele acionou, tudo que tem KM no desenho vai mudar de estado. Por exemplo, esse KM aqui, que está anexado com esse KM aqui, a bobina dele, pelo nome, né, o CAD-CIM trabalha com referência cruzada. Acionei isso aqui, ele fecha esse cara. Então, o meu contato auxiliar aqui também tem que ser KM. E ele sempre vai puxar automaticamente o 13 e o 14, porque é o primeiro contato auxiliar desse elemento. Lembrando que essa numeração aqui, para o contato auxiliar, é diferente da alimentação de potência trifásica, né? Que tem como padrão 1, 3 e 5 entrada, né? Parte superior, 2, 4 e 6 a saída. E a gente vai ligar então em paralelo. Micael, mas esse jeito não vai desligar.
tudo bem. Vai desligar, mas de um jeito diferente, a gente já vai aumentar ele aqui. Ó. Então, dessa forma, eu adicionei uma condição em paralela, que é uma condição ou. Ou seja, todos os meus elementos aqui, ó, o que precisa para o meu motor ligar? O disjuntor precisa estar fechado, ok. O relé térmico, ele não pode estar aberto, então ele já está fechado aqui, certo? Ok. E eu preciso que o contator esteja acionado ou o botão seja pressionado. Né? Qualquer uma dessas duas condições permite com que o motor ligue ou permaneça ligado. Então, a partir do momento que eu aciono ele aqui, a tensão chega no A1 e o meu contato auxiliar ali, que é o contato de selo, ele fecha também. Então, ele permite como se fosse um bypass ou um caminho alternativo. Então, a hora que eu tirar lá o dedo pressionado dessa botoeira, desse botão, ele permanece ligado. Ó. A corrente ela vai seguir esse percurso aqui. Ó. Então, ele vai passar aqui e vai deixar ligado. E para desligar? Nesse comando que eu fiz, só tem duas formas. Né? Ou o motor vai entrar em sobrecarga e vai abrir isso aqui, ou eu vou lá e abro o disjuntor de comando. Mas aqui eu não tenho a interferência humana, né? É interessante eu ter a opção que um ser humano também tenha a possibilidade de fazer esse desligamento. Então, vamos providenciar isso também. Então, como que eu faço isso para desligar? Se o meu comando aqui, a partir do momento que eu acionei, está ligado, eu preciso interromper esse sistema aqui. O relé térmico, ó, se eu acionar ele, ele vai interromper, certo? Vamos voltar ele para o estado aqui. Mas, para facilitar, né, eu quero que seja feito voluntariamente por um ser humano. Então, aqui vai entrar o nosso botão normalmente fechado. Aqui vai ser ligado em série. Aqui até o botão ele vem como padrão 13 e 14, mas eu vou colocar 3 e 4. E geralmente o contato do botão em si ele já vem com essa numeração. Mas olha que interessante, desse jeito aqui não vai funcionar. Porque sempre que você puxa um elemento, por exemplo, os botões vêm com um valor padrão de S. E como o cadecimo trabalha com a referência cruzada, ele vai achar que é o mesmo tipo de botão. Então, a hora que eu fechar esse cara aqui, automaticamente ele vai abrir aqui em cima. Ó. Ele acha que é o mesmo. E por que ele acha que é o mesmo? Por causa do nome. Então, sempre tem que tomar cuidado com o nome. O cadecimo, o segredo para você saber utilizar bem ele é você saber usar a referência cruzada e você saber fazer essas ligações, que é um detalhe. Fazendo isso, já é 80% da ferramenta já dominada. O resto é só prática mesmo. Como que a gente vai colocar essa numeração aqui, então? Eu vou chamar isso aqui de S0. E vou chamar isso aqui de S1. Ok? Agora, como os nomes estão diferentes, se eu vim aqui, ó, tranquilo, ele entende. Liga esse cara, eu venho aqui, desliga. Então aqui já tem, não é o sistema definitivo, né? Interessante a gente ir progredindo para a gente ver alguns detalhes. Mas aqui a gente já tem o sistema convencional aí, que é um dos primeiros sistemas que a gente vai aprender na prática, quando você tem uma bancada de comando ali para simular. Vamos ajeitar aqui. Que é a partida direta. Então, eu aciono aqui, automaticamente aciona minha bobina eletromagnética puxa o mecanismo aqui, fecha as 3 fases, manda as 3 fases para o motor trifásico e ele entra em funcionamento. O que faz ele desligar aqui então? Tudo que está em série aqui faz ele desligar, certo? Então, ou é o botão de desliga, né, pelo comando ou é o botão de desliga, ou se ele entrar em sobrecarga, ele manda abrir aqui também. Então, vai acontecer esse processo aqui, certo? Bem tranquilo. Dá pra gente melhorar um pouco mais isso aqui ainda? Será que eu coloco a emergência agora? Eu não vou colocar a emergência ainda. Nós vamos fazer o seguinte exercício. Eu preciso... geralmente no Senai, às vezes é mais complicado do aluno pegar de primeira isso.
Porque quando você está do lado de um motor ali e você pressiona o botão de ligar, você vê que ele ligou, você escuta o barulho, né? Geralmente, dependendo da polaridade ali, quantos polos o motor tem, ele vai ter uma velocidade X ali e fica fácil de você ouvir a ventilação e tudo mais, se for dois polos, né? Que é um motor mais rápido. Mas o que que indica, por exemplo, que esse motor está ligado? Ah, se você está do lado dele, é fácil de ouvir, né? Imagina que você tem em teu carro lá. Você bate na partida, você escuta o motor girando. O motor que tem contagiro, por exemplo, ele vai sair do giro de 0 RPM e vai para alguma faixa ali, entre 500 e 600, sei lá, depende do valor mínimo ali para o motor permanecer ligado, né? Você tem a referência do barulho, você tem a referência de um medidor de rotação. Mas dessa forma aqui, imagine que esse motor está num lugar distante, porque o, os comandos elétricos, eles permitiam isso, né? Poderia ter uma central com vários botões para acionar os meus motores, mas os motores não precisam ficar necessariamente ali na máquina ou perto do painel. Podem estar distantes. Então, qual que seria a referência para indicar que ele está ligado? Em comandos elétricos, a gente sempre vai trabalhar com a indicação de ligado pelo acionamento do próprio contator. Teoricamente, a gente compreende que a partir do momento, nesse sistema aqui, né, no sistema ideal, que o contator é acionado, o meu motor ele está em funcionamento. Tanto que a perspectiva aqui para o meu contato de selo é justamente essa. Eu acionei o motor, se ele de fato, se o contator realmente acionou aqui, ele se mantém ligado. E assim eu posso dar um comando aqui para desligar ele, certo? Mas imagine que o meu motor não está próximo do painel que tem esse botão. Então eu preciso de uma referência para indicar que ele está ligado. Não é a melhor das referências. Lá no curso esse curso introdutório que eu tenho de automação, vou falar dele mais uma vez, que eu recomendo que você dê uma olhada lá. A gente trata sobre essa questão de o que diz que o motor está ligado de fato, né? O contator não é a melhor forma, mas em comandos é melhor do que nada, a gente considera isso. Então, eu preciso sinalizar no meu painel ou em algum outro local que esse motor ligou de fato. O ideal seria eu ter uma referência da velocidade dele, né? Um medidor de rotação, algo no mecanismo desse motor que indique que ele está tendo movimento. Enfim, existem N maneiras, mas aqui vamos tratar especificamente da mais comum, que é eu compreendo que o acionamento do contator representa motor ligado. Então eu vou fazer aqui uma simulação. Então eu vou adicionar mais um contato. Tem gente que coloca em paralelo com a 1 e com a 2. Na literatura eles não indicam fazer isso por N motivos, né? Antigamente você utilizava, hoje tem lâmpada LED, né, para sinaleiro, mas antigamente que você tinha lâmpadas com filamento, às vezes elas poderiam gerar algum tipo de problema no comando, às vezes não chegava nem a dar curto na lâmpada em si, mas o filamento, dependendo da forma com que, às vezes ficava num painel que vibrava, o filamento ele acabava mudando um pouco a resistência dele e o contator acabava não atracando da forma correta, enfim, gerava N problemas. Não resolvia tanto ter esse contato auxiliar, mas é interessante trabalhar com ele, porque na literatura eles gostam de separar os acionamentos em questão de retorno. Eu acredito que para justificar melhor depois a utilização do CLP, né? Com o CLP eu consigo multiplicar os meus sinais dentro da lógica de forma ilimitada, né? Então eu acho que eles passaram a tratar isso na literatura nos últimos anos para justificar de uma forma melhor o uso do CLP. Eu vou fazer dessa forma até para a gente ver como que ficaria a questão do contato em si, né? Se vai ter mais um contato desse cara para representar o sinal de ligado, se eu já tenho esse 1314, esse cara aqui vai ser KM também, mas ele é o próximo contato normal aberto. Na regra seria 23 e 24, né? Primeiro contato, segundo contato, 3 e 4, normal aberto, seguindo aquela regra que a gente tinha visto. Eu vou pegar então
aqui o meu não é bypass, é o meu barramento de standby, que a gente chama assim porque sempre que o meu comando estiver pronto para partir, então, se ele estiver em standby, eu vou ter alimentação aqui. Então, se eu tiver alimentação aqui, a partir do momento que eu liguei o meu comando, eu vou ter essa alimentação em cima do meu elemento aqui, que eu pode ser um contador, ou no caso que a gente vai usar uma lâmpada. Na literatura, o pessoal às vezes pega daqui, pega daqui. Não vejo. Eu acho que sempre o ponto que você tem que pegar é sempre relacionado ao tipo de comando que você tem, né? Como aqui a gente tem um motor só, imagine que a gente fosse fazer esse painel para um motor só. Eu acho que você pode pegar daqui, mas é interessante você ter o layout, por exemplo, esse 3, esse 4, esse sistema aqui, os botões estariam no painel, certo? Junto com um sinaleiro que a gente vai colocar aqui também. Eu vou pegar ele aqui. Vou pegar aqui, ó. Pilot Signal. Vou colocar aqui. H é simbologia para sinalização, né? Para a lâmpada. E vou estender aqui o meu neutro. Mas voltando, né? Se eu tivesse um painel assim, os dois botões e essa lâmpada, eles estariam no painel, né? Um pouco, vamos dizer, um pouco distante de onde fica o contator, que é o fundo ali da caixa do painel. Então aqui é um ponto interessante, porque você pode derivar, ó, essa derivação, essa ligação você já vai ter lá. Então você vai derivar para o teu contator e automaticamente você já pode jogar aqui nesse contato e usar esse retorno aqui com o 24 para o painel também. Então, obviamente, assim, não existe uma regra. Na literatura, geralmente vai estar nessa forma aqui. Mas imagine que você teria várias lâmpadas ali. Você poderia derivar logo depois do disjuntor de comando a alimentação em todos os contadores que têm sinalização. E daí a parte de saída você poderia unir num único laço, vamos dizer assim, e agrupar eles, né, com esqueci o termo agora, os espirais, né, para levar até o painel. E seria um layout que ficaria um pouco mais bonito, esteticamente ficaria melhor. Mas não existe uma regra específica assim. A literatura geralmente trata dessa forma e a gente vai colocar dessa forma aqui. Então, ó, alimentei meu sistema, liguei e agora, né, ó, eu tenho uma referência aqui que o motor ligou, certo? E se eu quisesse uma referência que o motor desligou? Ah, muito simples. Eu poderia vir aqui, pegar um contato normal fechado e não usar. Por que não usar? Cara, assim, existem muitos comandos na literatura não, que agora pra mim não é mais literatura. Mas que existem na internet, vamos dizer assim, nos fóruns, que é a ideia de colocar um contato normal fechado para colocar uma lâmpada e indicar que o motor está ligado. Na verdade, até eu fiz essa brincadeira, mas eu vou colocar aqui só para vocês verem, vocês observarem. Assim, ó, eu não sou é, a referência mundial em comandos, né? Dei aula, montei muitos painéis aí durante a época que eu era eletricista. E eu entendo que eu não sou o dono da verdade. Mas eu compreendo o seguinte, que uma indicação de... Eu vou colocar a lâmpada cor vermelha aqui. Ah, um detalhe. Eu não comentei isso nas aulas. Sempre para você interagir num elemento no cá de cima é só você dar 2 cliques. E ele abre essa janela de edição. Acho que eu devia ter falado isso já no começo. Mas enfim, se você reclamar, provavelmente você já colocou nos comentários alguma coisa ou perdeu o interesse. Mas desculpe se eu não avisei. Na próxima aula acho que eu vou falar isso por primeiro já. Enfim, uma lâmpada para indicar o motor desligado, ao meu ver, não faz muito sentido. A não ser que exista algum processo que eu precise chamar a atenção de alguém para indicar que o motor está desligado. Só que eu penso que aí vai depender muito do processo em si,
onde eu já vou ter outro tipo de amarração. Ou talvez indicar que o painel está energizado, ou que não tem botão pressionado, sabe? É, muita gente coloca isso aqui, né, como indicação de motor desligado. Para mim, não faz sentido isso. Eu posso colocar aqui, painel energizado, só que aí eu não colocaria em série com nenhum contato. Geralmente, eu vejo exatamente o que a gente está vendo aqui. E aí, liguei o motor, beleza. Acende a luz de ligado. Desliguei, acende a lâmpada de desligado. Mas a gente entende que, eu acredito que vocês devem concordar comigo, que a lâmpada de ligado também indica que o motor está desligado, certo? Porque se o motor está desligado, como que eu identifico isso? É simples, a lâmpada tá desligada, tá ligada. Liguei aqui, opa, beleza? Tá ligado o motor. E se eu desligar, a lâmpada apaga. Opa. Deixei travado o botão aqui. A lâmpada apaga, porque o motor está desligado. Então, assim, se você conhece alguma aplicação que faça sentido ter a lâmpada para indicar o motor desligado, não o motor em falha, o motor desligado, uma condição específica assim, nos processos que eu já trabalhei, nunca fez sentido fazer dessa forma, nunca fiz. Mas se você conhece algum processo, coloca nos comentários aí pra gente discutir. Porque ao meu ver, não faz sentido você ter lâmpada para indicar motor desligado. Você sempre vai ter lâmpada para indicar ligado, e a própria lâmpada que indica ligado, quando ela está apagada, vai indicar que o motor está desligado. Mas pode dar problema aqui na lâmpada e tal, ela pode gerar uma informação falsa. Realmente, ela pode gerar uma informação falsa. Mas geralmente esse tipo de partida aqui isolada, tem um processo específico aqui. Esse processo que ele faz alguma coisa, ele entrega alguma coisa. Então, se ele para de funcionar, eu acho que alguém vai notar isso de forma diferente, sabe? O que pode acontecer, já vi acontecer, né? É eu ter o rompimento das 3 fases, né? E aí você tem uma indicação falsa de ligado, ó, tá ligado. Mas no campo o motor não tá girando. Caiu uma peça lá que cortou o cabo, cara. O motor tava desligado, a mecânica foi fazer um trabalho lá. Caiu uma peça, cortou o cabo. Só que ninguém viu, mas cortou lá. Mordeu o cabo, só que internamente abriu as 3 fases. Aí o pessoal foi lá, ligou, acionou aqui. O botão era longe de onde o motor ficava. A gente não tinha referência que ele ligou, né? O barulho. A gente ficou ligado. Aqui a gente não colocou nenhuma condição a mais, né? Com o motor ligado. Cara, vamos assim mesmo. Nesses casos aqui, realmente, ó, você vai ter uma indicação falsa. Por isso que o contator não é uma boa referência para o motor ligado. Infelizmente não é. É melhor do que usar, é melhor do que não usar, concordo, né? Mas não é a melhor. E eu falo bastante sobre isso no meu curso. É o meu curso de introdução à CLP, que vale a pena você conferir. Eu vou fazer merchandise desse curso. Todas as aulas ficar de cima que basicamente o objetivo também é alavancar esse curso aí. Então dá uma olhada lá, eu deixei na descrição do vídeo. Ok. Eu tenho indicação de ligado e posteriormente também tem a indicação que ele está desligado. Mas, às vezes, aí sim que tem um outro detalhe, né? É uma coisa que o pessoal não fala. E se o meu motor entrar em sobrecarga? Ele desligou, certo? Eu passei lá, nas minhas condições, eu posso pensar o seguinte, cara, tá desligado, mas tá desligado por quê? Pode ser que ele foi desligado porque alguém foi lá e pressionou o botão de desliga, né? Dentro desse processo aqui, né, que eu tô citando aqui, talvez exista uma automação, vamos dizer assim, que é um ser humano que cuida. Então ele vai lá, liga o motor para fazer uma determinada atividade, e assim que essa atividade está concluída, ou próximo de concluir, essa mesma operador, essa mesma pessoa vai lá e desliga. Por algum critério que a gente não sabe o que é. Ou uma condição em automático mesmo, que foi lá desligou, dentro dessas condições que não estão dentro da normalidade, normal. Mas imagine que nesse sistema aqui o meu motor entrou em sobrecarga. Desligou o sistema. E alguém foi lá, olhou no painel e viu que está desligado.
alguém pode ter desligado o motor. Faz parte desse processo. Porém, pensando assim que é uma pessoa de fora, ela não vai saber às vezes que esse desligamento não foi intencional, porque o relé térmico ele é uma proteção. Ou seja, ele é uma indicação que mecanicamente ou no processo que esse motor faz parte, eu tenho algum problema, tem alguma coisa errada, cara. O relé térmico acionou, se ele tiver, obviamente, ajustado da forma correta para proteger a sobrecarga do motor, ele vai acionar aqui e eu vou ter um desligamento involuntário. Então, sempre que eu tiver um desligamento involuntário, algum tipo de proteção ou alguma segurança, lógico, não é obrigatório, porque se eu fizer dessa, isso, o que é mínimo é você fazer isso aqui. Mas você pode melhorar ainda e sinalizar isso para o pessoal entender que, ó, aconteceu tal problema. Ele não foi desligado voluntariamente, não foi um ser humano que foi lá e apertou o botão. Mecanicamente, a proteção do sistema teve que entrar. Então isso é um indicativo que tem algum problema. Por isso que é importante esse tipo de sinalização. Então, aqui a gente vai tirar esse comando aqui e vai tirar proveito do comando aqui, ó, com o contato normalmente fechado e o normalmente aberto. Isso é muito importante, cara. Sempre que fazer esse tipo de comando, usar. Ó. E o que acontece? Eu vou utilizar o contato normalmente aberto e também vou fazer a sinalização para que quando o meu relé térmico ele acione, ele me dê essa indicação. E o que pode ser essa indicação? Eu vou colocar aqui uma lâmpada intermitente para realmente chamar a atenção. Mas pode ser uma lâmpada convencional, de cor vermelha mesmo, não tem problema. Eu vou colocar o intermitente para vocês verem essa opção. Então, a lâmpada intermitente, ela fica justamente aqui ó, no grupo Coil and Signals. E aqui eu tenho ó, Intermittent Pilot. No símbolo aqui, ó, ela vai ter do lado como se fosse um flanco, né, uma rampinha, né, sobe e desce. Por quê? Porque ela vai ficar ligando e desligando de forma intermitente. E aí, então, vou ligar o meu contato normal aberto do relé térmico e vou fazer a alimentação dessa lâmpada. Então, olha que legal. Isso aqui já é uma partida direta interessante. Isso aqui eu fazia muito. Esse tipo que painelzinho padrão, liga, desliga, um relé térmico, sinalização de ligado e sinalização de relé térmico. Geralmente essa sinalização aqui também, às vezes, ela já vem no próprio kit dos botões, né? Você tem o botão verde normal aberto, o vermelho normal fechado e a lâmpadazinha no meio. É bem padrãozinho isso aí. Vamos fazer a simulação aqui. Liguei meu motor, lâmpada verde. Se eu desligar voluntariamente, opa, a lâmpada verde vai desligar indicando que o motor está desligado. Volto a dizer que não faz sentido ter uma lâmpada de indicação de desligado, né? A não ser que você queira talvez mostrar uma forma para os alunos observarem isso, não sei. Vamos fazer a simulação agora que eu vou ter um desligamento que não é voluntário. Não foi um ser humano que foi lá e desligou. Foi alguma coisa do processo, cara. O que vai acontecer? Acionei aqui, ó. Ele vai sinalizar, que ele vai piscar. Isso aqui vai chamar atenção. Não precisa ser intermitente, né? Eu coloquei intermitente só pra gente ver. Isso aqui ó, chama atenção. Aí se alguém passar lá, opa, a lâmpada vermelha, a lâmpada verde tá apagada, ou seja, o motor desligou. Mas, por algum motivo não normal, aconteceu uma sobrecarga nele. Então ele vai indicar isso aqui para mim. Isso é uma coisa interessante e isso sempre é importante fazer. Então, fica a dica aí, ó, um comando padrão da partida direta. Cara, esse aqui é o modelo mais convencional, mais simples que tem, onde você vai ter indicação e você vai ter também indicação de ligado e indicação de falha. Cara, isso aqui já muita gente tem dificuldade de fazer isso aqui já faz um diferencial muito grande no teu trabalho. E dá pra gente fazer a mais aqui também. Nem sempre você usa o relé térmico para fazer a proteção desse sistema aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma modificada aqui, eu vou adicionar mais algumas coisas. Primeira coisa que eu vou adicionar é um botão de emergência, que a gente vai colocar a sinalização também. Nem sempre é interessante, mas sempre que possível é bom pôr. Então aqui para mim tá meio distante, cara.
Tô enxergando direito. Vou colocar só E de emergência. Ok. Tá. Vou fazer mais uma coisa aqui. Eu vou colocar a sinalização do botão de emergência também. Vou pegar mais para baixo aqui. Então não vai ter espaço. Eu já vou colocar um botão que já tem essa. Ah, beleza. Esse aqui mesmo. Nem sempre precisa estar acompanhado, né? Você pode fazer separado mesmo. Mas aqui é só para aproveitar o desenho mesmo. Então eu vou colocar aqui. Uhum. Às vezes você vai aprimorando o desenho e vai gerando mais algumas coisas que precisa cuidar. Porque eu já estou vendo que derivar daqui já não é uma boa jogada. Então 11 trazendo daqui. Eu vou pôr a emergência esse cara aqui e vou pôr uma outra lâmpada para indicar sobrecarga. Eu vou pôr uma normal mesmo. Amarelo. Eu vou fazer a ligação dela aqui. Beleza, vamos fazer a derivação aqui para o neutro. Ver como é que ficou essa ligação. Beleza. Às vezes o cara de cima ele não entende essas ligações aqui, então para você não precisar colocar um conector, eu sempre simulo aqui para dar uma olhada antes. Botão de emergência, então só vamos simular aqui e ver se ele vai funcionar. Ó, ligou. Emergência desliga também. Mas por que é interessante eu colocar a emergência aqui? Coloquei o normal aberto da emergência. Nem sempre é um dado interessante, mas é importante, principalmente quando a emergência é no campo. Porque às vezes você tem mais de uma emergência ligada em série e às vezes você não sabe onde ela está. Então, colocar a identificação dela. Aqui eu coloquei só uma, mas poderia ter mais. É sempre interessante você fazer a sinalização também. Porque às vezes a botoeira pressionada ela também vai indicar. Tem muita gente que usa ela para desligar assim, mas não é o correto. Emergência você pressiona quando é emergência de fato. Então, eu sinalizo isso aí porque é um. Por quê? Como eu falei, sempre que você tiver um desligamento que não é normal, é interessante você usar uma forma de sinalização. Para você saber que aconteceu algo anormal naquele processo, né? Então, se eu pegar a derivação daqui, se eu tiver um relé térmico pressionado junto de uma botoeira, eu não vou ver essa condição. Então eu preciso pegar direto daqui, ó. Então eu vou puxar daqui. Eu preciso pegar direto de uma fase mesmo. Senão eu vou estar amarrando a condição, o relé térmico está ok. Então, de certa forma, assim, dificilmente vai ser pressionado sem isso aqui estar ok, né? Mas eu preciso pegar essa condição lá de cima, né? E como está ligado em série aqui, isso aqui já vai facilitar. Às vezes, né, se você tem uma emergência que vai proteger mais de um motor, né, eu não vou colocar ela aqui. Aqui, exclusivamente, ela vai ficar para esse motor. Mas se eu tivesse mais de um motor, que na próxima aula a gente vai fazer, essa emergência deveria ficar aqui em cima, né? E depois os relés térmicos de cada motor. Ó, cara, com isso aqui eu tenho já uma indicação legal. Então vamos lá, vamos acionar. Ó, liguei o motor, tranquilo, ó, lâmpada verde. Desliguei. Ficou ligado aqui. Desliguei. Desligamento normal, não tem nenhuma falha. O ser humano foi lá, apertou o botão. Pode até ser que às vezes ele viu algum problema e pressionou esse botão aqui, né? Estava acostumado, mas geralmente em situações críticas o pessoal já é orientado e treinado para pressionar a emergência. Vamos ligar novamente e vamos simular falha por sobrecarga. Beleza?
Deu falha, parou o motor, desligou, só que é um desligamento normal. Então eu sinalizo aqui, ó. E aí eu colocaria lá numa tarjeta escrita, né? Sobrecarga, ó. Vendo contato normal aberto do meu relé térmico. Representado aqui pelo 97 e 98. Tranquilo, não tem problema. E normalizou. Ah, eu deixei grudado o botão aqui. Fui lá, liguei. E aconteceu um problema e, cara, alguém falou que pressionou emergência. Nossa, pressionou emergência. Ela vai ter a ação dela aqui, protegendo o sistema. E ao mesmo tempo, ó, ele vai sinalizar que a lâmpada vermelha pulsante é emergência acionada. Então, assim, isso aqui é um exemplo bem básico da partida direta convencional. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar também como que funciona quando eu não tenho relé térmico. Porque hoje tem muita partida que já vem com disjuntor motor. Então, como que fica quando eu tenho disjuntor motor? Tem muita gente que acaba se confundindo. E na própria literatura tem diagramas que vêm de forma errada. Então, como que vai funcionar? Basicamente, quando eu tenho o disjuntor motor, vai mudar um pouco o meu layout. Eu não preciso mais de relé térmico. O próprio disjuntor motor, ele consegue pegar tanto curto-circuito quanto sobrecarga. Vou apagar isso aqui. Então, ele até tem a simbologia aqui, né? A própria simbologia do relé térmico aqui, né? E o I maior, né? Então, curto-circuito também, ele faz a proteção. Talvez no curso de introdução à automação, né, que é, como converter diagramas elétricos, eu falo bastante sobre a questão da sinalização, né, do disjuntor motor e por que é importante ele estar amarrado na lógica, né? Muita gente fala que não, o relé térmico ele precisa estar porque o relé térmico, a parte trifásica dele não secciona, não abre, né? Aí eu preciso colocar ele no comando para ele tirar a alimentação do contator e fazer esse processo. O contator, o disjuntor motor, ele abre quando tem sobrecarga. Mas por que é importante você ter essa indicação no comando? Porque se você usa a referência de ligado como contator e ele não está na lógica do comando, ele vai te dar uma indicação de ligado falso. Então esse é um problema. Eu vou demonstrar aqui até utilizando agora. Vou tirar o comando aqui do relé térmico, que não existe mais. E como que vai ficar com o disjuntor motor? É a mesma coisa, na verdade. Eu até nem precisava ter tirado, cara. Poderia ter deixado a mesma simbologia. Porque aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou deixar como o quê? A simbologia não é exatamente essa. Eu vou ter que fazer diferente, porque aqui vai ficar trocado. Vamos fazer certo. Forma correta. Então aqui eu vou ter um normal aberto representado pelo Q. Eu vou chamar de 13 e 14. Dá para puxar aqui essa fase direta aqui agora. E eu vou ter também o normal fechado, também amarrado, né? Com o Q. E vai ser 11 e 12. Não, não é esse. Peguei errado aqui. Beleza. Vai ficar desse jeito aqui. Então, esse é um dos segredos. Quando você usa o disjuntor motor, por que tem que ser normal aberto aqui no comando? Porque a hora que você vier aqui, ó, do jeito que está aqui, ele está indicando sobrecarga. Por quê? Porque na verdade o disjuntor motor está aberto. Posso fazer isso aqui, ó. Ah, tá. Eu não coloquei a referência cruzada, né? Aqui é aqui. Ele não vai mudar de estado. Okay. Então, acionei aqui. Ó, disjuntor armado, comando liberado. Se ele desarmar, ele já indica aqui. Então esse é um dos segredos, cara. O disjuntor motor, ele vai usar o contato aberto no comando
E a sinalização ele vai usar o fechado. É o inverso do relé térmico. Então tem muita gente que se confunde nisso aqui. E o cá de cima ele vai te mostrar exatamente, ó. Eu não vou conseguir. Se eu colocasse o contato normal fechado aqui, a hora que eu acionasse o relé, ele ia abrir, ó. Ia fazer isso aqui. Ia cortar a alimentação. Então nunca ia funcionar. Dessa forma aqui, ó. Acionei o motor. Se desarmar, ele corta o comando e sinaliza aqui. Por que que é importante, então, tá aqui o comando? Vou fazer um bypass aqui só pra gente ver. Vamos imaginar que eu não estou usando os contatos auxiliares do disjuntor motor. Eu estou usando só o disjuntor motor, não existe esse Q aqui. E para simular, eu vou colocar aqui um bypass. A gente chama de jump, né? Vamos colocar aqui um jump. Aqui eu inutilizei esse contato. Tanto faz agora para o comando se está aberto ou fechado. Mas imaginem que não tem. Ó, desse jeito aqui, ó, liguei o motor. Vamos imaginar que desarmou por sobrecarga ou curto-circuito que seja. Abriu. Olha que interessante. Vamos imaginar que também não vai ter sinalização aqui. Mas olha, ele continua indicando que está ligado. Então esse é um problema. Porque aqui é só uma partida, mas imagine que na próxima aula a gente vai ver, né, as amarrações e as condições compartidas. E se esse motor desse condição para um outro, essa condição ia estar válida, né? Ó, ele está indicando aqui para mim que está ligado. Mas lá, ó, está desligado. Por quê? Porque nessa simulação que a gente fez é como se não existisse esse contato. Sempre que você usar disjuntor motor, é interessante você usar os contatos dele. E justamente, principalmente quando você trabalha com automação, essa informação que ele é muito importante. Então eu recomendo que você compre lá o meu curso, que você vai aprender bem isso aí, vai ficar tranquilo para você compreender melhor. Na prática, usa sempre o contato auxiliar para você evitar esse problema. Porque quando ele está na lógica, ó, liguei o motor, se ele desarmar, ó, indica aqui, ó, ele corta o comando. Não fica com a sinalização errada de ligado. Então é uma forma muito mais prática e muito melhor. Se eu tiver acionamento da botoeira de emergência, ó, ele também vai sinalizar aqui para mim. Então é uma forma de você fazer. Esse é o comando mais básico. Obviamente, você acaba usando muita coisa, né? Então você tem que avaliar também o custo-benefício de você ter todas essas informações. E obviamente cada processo vai ter as suas particularidades e formas de você observar que o sistema está com problema, né? Quanto mais informação você colocar, melhor é para o pessoal que trabalha e melhor também para o pessoal que vai fazer diagnósticos futuramente. Certo? A aula de hoje era isso, ficou um pouco extensa, mas a gente conseguiu explorar aí meio que tudo que dá para falar, tudo não, né? Mas o básico da partida direta. Eu não comentei sobre motor trifásico ou os impactos que a partida direta tem, né? Em relação às desvantagens que ela traz, né? Ela traz algumas desvantagens. Mas o objetivo do curso não é a gente tratar de comandos elétricos, apesar de a gente usar eles como referência, né? Dos nossos comandos. Mas a ideia é usar o CAD-Simo para fazer as simulações e ver todas as ferramentas, que são ferramentas muito legais. Você acaba aprendendo muita coisa, né? Esse exemplo do contato aberto do disjuntor motor é um caso. Muita gente coloca isso até em questões, né? De provas e muita gente acaba errando. Então, disjuntor motor, o intertravamento do comando fica pelo normal aberto e relé térmico, o intertravamento do comando fica no normal fechado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula um pouco extensa, mas deu para falar um pouco sobre tudo. Comenta aí embaixo do vídeo o que você está achando desse curso. O que você gostaria de ver nas próximas aulas, né? Na próxima aula específica a gente vai trabalhar com condições de intertravamento com mais de uma partida. Então a gente vai ver como que vai ficar aqui. O comando vai ficar cada vez mais extenso. A gente vai partir justamente desse ponto que a gente parou. Então é válido o comentário de vocês. Se vocês já viram algum comando e que é útil ter a indicação de desligado de um motor, coloque nos comentários pra gente discutir e ver se faz sentido isso ou não, né? Como eu falei, não sou o dono da verdade, pra mim não faz muito sentido, mas se você tiver uma aplicação pra trazer aí, com certeza é válido. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de conferir os outros vídeos do canal, de conferir o curso online que eu tenho, né, lá no Hotmart, o link está na descrição do vídeo. E se você também tiver interesse, dá uma olhada no meu outro canal lá, o canal de games, Graph on the Building. Tem alguns jogos retrô lá que eu acredito que vocês vão gostar. Mas é isso, pessoal. Um abraço a todos e
Até mais.